Estoque, compras. Existem três principais pilares de uma boa gestão de estoque e compras: pessoas, processos e tecnologias. Há 2 anos, nós iniciamos uma imersão nesse país, no Japão, onde nós aprendemos todo tipo de filosofia, metodologia aplicada à boa gestão de estoque e compras. O Japão é considerado até hoje um país altamente tecnológico, mas que tem como primórdio a sua cultura, o respeito, a disciplina. Quando nós pegamos empresas que têm destaque no mundo inteiro, nós vamos encontrar empresas japonesas. Você provavelmente já deve ter escutado do sistema Toyota e como o sistema Toyota impactou a nossa visualização da cadeia de suprimentos, a nossa visualização da manufatura, do estoque, de compras. Esses 3 pilares que eu te citei foi aquilo que eu encontrei no Japão e aquilo que mudou a minha cabeça e visualização sobre a cadeia de suprimentos, sobre a gestão de estoques. Quando eu tenho a ligação dos 3 elos, dos pilares de sustentação da supply chain, pessoas, processos e tecnologias, a minha supply chain tende a avançar, a evoluir. Quando nós falamos no conceito de compras, de estoque, de toda a estruturação da cadeia de suprimentos e principalmente da carreira na cadeia de suprimentos, nós precisamos enxergar que quando eu tenho esse tripé, quando eu tenho pessoas, processos e tecnologias unidos com o mesmo objetivo, eu tenho todas as informações e as necessidades, as demandas dessa cadeia de suprimentos fluindo de uma maneira muito melhor e muito mais assertiva. Durante a minha carreira e durante essa troca de experiência que a internet me possibilitou de conversar com profissionais de diversas áreas, diversos segmentos, em diversos países, eu pude entender que não importa somente a tecnologia, que não importa somente a capacidade técnica das pessoas, que não importa somente os processos. Eu preciso ter uma união dessas 3 pontas. Porque quando eu tenho a união dessas 3 pontas, eu tenho uma cadeia de suprimentos muito mais forte e muito mais resiliente. Dá uma olhada nessa pequena ilustração. Quando eu tenho processos, pessoas e tecnologias alinhados, eu tenho uma empresa que vai ter uma ponta de sucesso muito mais forte. Quando eu tiro qualquer um desses tripés, eu tenho uma queda na cadeia de suprimentos e no sucesso dessa empresa. Durante essa aula você vai entender como cada um desses processos são importantes e como eu não posso somente pensar nesses processos isolados. Os processos dependem de pessoas. As pessoas muitas vezes dependem de processos e tecnologia. A tecnologia não funciona sem processos e sem pessoas. E nós precisamos entender que a união dessas 3 áreas, dessas 3 esferas, criam uma cadeia de suprimentos muito mais forte. Cria uma estrutura de estoque e compras muito mais consolidada, com uma união e eficiência sobre dados e tomada de decisão. Pois bem, quando eu falo em processos, eu preciso entender que uma cadeia de suprimentos, um estoque, um departamento de compras, ele precisa estar estruturado nos seus procedimentos, nos seus processos. Quando eu falo no arroz com feijão, quando eu falo no básico, o básico precisa estar sendo executado com excelência. Por quê? Se eu não tenho um bom processo, não adianta eu ter as melhores pessoas e a melhor tecnologia. O processo não funciona. É a mesma coisa quando você torce para um time e você quer que seu time ganhe o Brasileirão. Se eu não tenho um bom processo nesse time, eu posso ter os melhores jogadores, não vai ter entrosamento, não vai ter a melhor tática, a melhor estratégia, dificilmente vai chegar na liderança. É a mesma coisa em uma empresa. Dá uma olhada nos principais problemas que nós encontramos nas empresas e, de fato, são problemas muitas vezes simples, mas que complicam, gerando
custo, gerando estresse para as equipes. Um desses problemas está no erro de cadastro de itens. Eu observo diversas empresas errando no início do processo. Quando eu tenho uma organização, uma empresa, eu preciso cadastrar os produtos para que o produto entre na minha empresa, seja comercializado, produzido, ele precisa ter um cadastro, muitas vezes em um sistema. Esse cadastro, muitas vezes é um código 001, 002, 003 e assim por diante, pode conter letras ou não, o que nós chamamos de SKU. Então, cada produto tem uma identificação dentro do estoque. O erro aqui está quando eu tenho um determinado produto que conta com 2 códigos diferentes dentro do estoque. Isso é um grande problema porque quando eu for analisar esses dados de consumo, de entrada, de valor desse produto, eu não vou ter uma análise com uma acuracidade, com precisão. Porque muitas vezes o produto está entrando em códigos divergentes. O contrário também é verdade. Muitas vezes eu tenho um único código para a entrada de diversos produtos. Anderson, qual que é o problema? O problema é que eu não consigo ter uma análise nem de reposição desse estoque. Como eu vou saber o real consumo desse produto? Como eu vou fazer uma análise simples de cobertura de estoque, de curva ABC? Quando eu for analisar compras, como eu vou saber o preço praticado por aquele produto? Muitas vezes eu vou até uma empresa, vou olhar, analisar um código de produto para fazer uma análise de compra, uma análise junto aos fornecedores, o mesmo item com fornecedores totalmente diferentes, o mesmo item, uma hora custa R$10, outra R$40, outra R$2, outra R$5. Ou seja, eu não consigo fazer uma análise, um spend análise sobre aquele produto, sobre os custos daquele produto. Outro problema, contábil. Como isso está gerando a contabilidade desse produto? A análise fiscal de entrada e de saída. Tudo isso tem um grande impacto. Itens com duplicidades, utilizando códigos errados, muitas vezes a descrição do item está incorreta. Como isso gera um problema? Imagina que eu tenho um item com descrição incorreta. É para comprar uma tinta azul. Só que a descrição está somente tinta. Isso chega até o comprador. Eu estou dando um exemplo muito simples. Como ele vai saber a cor da tinta que ele precisa comprar? Se é acrílico, se é sintético, se é um galão, se é uma lata, se é um spray. Isso gera retrabalho. Isso eu estou falando de um item simples, como uma tinta. Mas imagine isso para diversos itens. Itens com complexidades diversas. O problema é a morosidade que isso causa. Perceba, esse é um problema simples, mas que desencadeia grandes problemas. Retrabalho, falta de acuracidade desse estoque, falta de análise desse estoque, eu não consigo analisar preço, eu não consigo analisar fornecedor, problemas fiscais. E é um erro simples, que vai causar diversas divergências entre estoque e compra, tanto no âmbito financeiro quanto no estresse entre as equipes. Segundo, compras com urgência. Nós pegamos diversas empresas onde todo dia existe uma compra com urgência. Isso demonstra falta de processo. Falta de processo de reposição desse estoque, de acuracidade desse estoque, de planejamento de compras, de planejamento de estoque, de planejamento de demanda. É um processo que, em tese, deveria ser simples, inicial, mas que as empresas erram. Isso, além de causar um acúmulo de compras, vai gerar estresse na sua equipe. Estresse entre a equipe de compras, de estoque. Vai gerar retrabalho. Vai tirar o poder de negociação da sua empresa. Mas por que, Anderson? Imagina o seguinte, você chega para o fornecedor desesperado, com um pedido com urgência. Você não consegue ter poder para fazer uma negociação de valor. Porque você precisa daquele produto com urgência.
De repente é um produto que vai parar a fábrica, um produto de manutenção, ou um produto estratégico para um determinado cliente. Eu vou ter que deixar a negociação de preço muitas vezes de lado para sanar o problema que está acontecendo naquele momento. Eu preciso solucionar aquilo. Urgência, emergência, acontece. Só que quando isso se torna uma rotina, é claro e nítido que isso é problema de processo. Não estruturou muito bem a parte de ponto de ressuprimento, não estruturou muito bem o cálculo de demanda, não estruturou muito bem o estoque de segurança, os lead times, não tem uma boa estruturação dos processos de estoque, de compras. Isso vai gerar compra com urgência. Outro problema, a acuracidade de estoque. Anderson, se entrou 10, saiu 10, não tem que ter nada no estoque. Se eu comprei 50, entrou 50 no estoque, saiu 25, tem que ter 25 fisicamente. Falando em tese, no livro, como a gente fala, é muito simples, é fácil. Só que quando eu não tenho um processo muito bem estabelecido, desde recebimento, a operação interna, a saída desse material, a baixa desse produto, desse material no sistema, no estoque, quando eu não tenho esses processos estabelecidos, eu vou ter problema de acuracidade de estoque. Saiu 20 unidades do estoque, não fez a baixa no sistema, se fez incorreto, muitas vezes utilizou cadastro incorreto, olha como um erro liga no outro. O código era 01, baixou o código como 02, isso cria problemas no inventário. Inventário de estoque não é para ser só um processinho bonito, legal, fazer contagem. É para dar confiança daquilo que eu tenho no estoque. Porque senão eu vou ter retrabalho em compras, vou ter compra com urgência, não consigo ter uma análise de entrada, uma análise de saída, não consigo visualizar o momento correto de fazer a reposição daquele estoque. Existem pequenas, médias e grandes empresas que o cara não sabe quando ele tem que comprar. Muitas vezes ele tem que olhar fisicamente o que ele precisa comprar. Problema de processo. Tem uma ligação tecnológica que nós vamos chegar, mas muitas vezes problema de processo. Não tem um processo desenhado, não tem um processo estruturado. Falta organização nesses processos. Dependência de processos manuais, como eu falei agora. Muitas vezes tudo é tão manual que isso trava o próprio processo. Nós estamos numa era tecnológica. Para fazer a aprovação de um pedido, precisa marcar no papel, anotar. Existem muitas organizações, e aí você vai entender, onde o requisitante, o cliente interno, vamos falar que a manutenção precisa comprar um material. Ele enxerga a necessidade, ele vai lá no sistema e coloca um pedido para o comprador realizar essa aquisição. Só que precisa que o diretor aprove esse pedido. Existem empresas ainda que isso precisa ser feito no e-mail, que isso precisa de uma folha assinada à mão pelo diretor. Isso trava totalmente o processo. É claro, óbvio que existem valores que desempenham do caixa que eu preciso de uma aprovação da diretoria. Porque vai pegar um nível estratégico. Mas se eu torno esse processo manual, moroso, burocrático e que não está resolvendo e sim travando o bom funcionamento do estoque de compras, eu vou ter grandes problemas. O processo não vai fluir. E aí nós vamos para o próximo. Ausência de política de reabastecimento. O que é essa ausência de política de reabastecimento? Muitas vezes não tem um processo bem desenhado daquilo que eu preciso comprar. Isso gera compras com urgência, isso muitas vezes por erro de cadastro. Mas não tem uma política de que o que eu vou olhar de demanda projetada, consumo, qual o lead time, qual o estoque de segurança, em que momento eu devo comprar, quando eu devo comprar, quantidade, lote mínimo, lote máximo. Muitas vezes você pega organizações que não têm isso como um processo e procedimento. O problema é que se você tem diversas áreas fazendo compras, eu tenho manutenção, eu tenho produção, pessoal do agro, do varejo, da loja,
Mas dentro de uma empresa eu tenho diversas áreas, se cada um faz a sua maneira e eu não tenho um procedimento e um processo pré-estabelecido, é claro e óbvio que vai causar divergência e muitas vezes compra com urgência. Não só na parte de cálculo desse estoque, mas no compras. Como que chegam esses pedidos? Como são inseridos no sistema? Qual é o prazo? Qual é o prazo de negociação? Isso chega de uma hora para outra para o compras? Ou compras foi inserido nessa rodada anteriormente? Isso chega de surpresa? De repente, o RH está fazendo ali uma pesquisa de novos serviços, não colocou o compras na rodada de negociação, selecionou algumas empresas e só chega com um pedido para o departamento de compras. Erro de processo e procedimento. Agora, se a empresa escolhe ter esse processo e procedimento, tem que ser estabelecido. Tem que ficar muito claro para ambas as áreas. Falta de visibilidade sobre a demanda futura. Eu já falei várias vezes para vocês. Isso é um dos principais erros nas organizações e nas empresas. Isso é o que causa muito estresse entre as equipes. Isso que causa muita briga entre as equipes. Compras com urgência. Custo elevado. Por quê? Muitas vezes nós temos a visibilidade só do passado. Do chamado consumo dos últimos 3, 6 meses. Das vendas dos últimos 3, 6 meses. Só que nós esquecemos de ter uma visibilidade da demanda futura. E muitas vezes isso está ligado diretamente a essa falta de processo e de procedimento. Não se sabe para onde vai olhar. Não se sabe o processo, o procedimento dessa sazonalidade, desse planejamento de demanda, desse planejamento de consumo. Perceba, quando eu não tenho processo, você vai identificar isso na empresa. Geralmente porque é desorganizado, é uma bagunça. De repente planejou algo, cumpriu-se outro. As requisições não funcionam, os pedidos de compras não funcionam, toda compra é com urgência. É uma briga entre as equipes. Não se sabe onde começou o problema, onde teve fim. Vai lá, desenha um processo, não é cumprido, não é realizado. Você começa a observar a falta de processo, ela é nítida. E é isso que eu falo que é o arroz com feijão. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós queremos dar um passo para o futuro sem estruturar essa empresa, sem estruturar os processos. Para quem trabalha com estoque, isso é um problema. Se eu não estruturo o recebimento desses materiais, se eu não estruturo a gestão interna de armazenamento, se eu não estruturo a saída das requisições, a baixa, anota o sistema, é óbvio que eu vou ter um problema de gestão. Não adianta eu ter um Lionel Messi, um Cristiano Ronaldo dentro do time. O processo não funciona. Não adianta eu ter uma IA ali, o processo não funciona. Primeira coisa que uma empresa de ERP, de Sistema de Gestão Empresarial, faz é olhar o processo. Por quê? Muitas vezes o ERP não vai melhorar aquilo ali, porque o processo está incorreto. Quantas implantações eu já não passei onde o ERP não solucionou porque o processo estava incorreto? O que eu quero que você faça? Primeiro, vai pegar o link dos nossos grupos, tá aqui abaixo, logisticacomferreira.com/grupo, o link tá aqui, você vai copiar e vai enviar para a sua equipe para participar dos nossos grupos. Eu conto com você para isso. Segundo, você vai chamar a sua equipe e vai pegar os processos que estão acontecendo hoje. Aqueles processos que eram para ser simples, que era para ser o arroz com feijão, mas que está falhando. Pode ser um inventário de estoque, um cadastro de produto, uma verificação do ponto de ressuprimento, um lead time, a verificação dessas compras com urgência, o processo ou procedimento de compras. Pegue esses processos que estão com gargalos, que estão com erros. Porque a partir do momento que você acertar o básico, o arroz com feijão, você vai ver que naturalmente você vai acertando as outras coisas. Se eu quero acertar essas compras que estão com urgência, eu tenho que ir na raiz. Resolver por que não está tendo uma visibilidade anterior. Qual é o processo? Qual é o procedimento que precisa ser feito? Onde nós estamos errando? Qual é o gargalo? Porque aí sim eu vou resolver o problema.
Se eu ficar só discutindo, só apontando o dedo, isso não vai melhorar. Vai aumentar o custo da empresa, vai aumentar o nível de estresse das equipes. Depois disso, nós vamos para o segundo, que são as pessoas. Mesmo na era da inteligência artificial, mesmo falando de diversos conceitos tecnológicos, da utilização de robô, eu ainda preciso das pessoas e vou precisar. As pessoas são insubstituíveis. E é lógico, eu trabalho com IA, é lógico que nós temos o avanço da IA. Mas eu preciso de pessoas para tomada de decisão, para gestão, para liderança, para organização, para definir metas, para definir estratégias, para ajudar na análise. Pessoas são extremamente importantes dentro desses processos de supply chain, de estoque e de compras. Uma atenção que eu preciso ter, e aí fica um puxãozinho de orelha para empresas. Cuidado com a alta rotatividade de funcionários. Por quê? Se aquele funcionário começa a conhecer a empresa, a cultura da empresa, entender o funcionamento da supply chain, do estoque de compras daquela organização, da demanda, da alta, da baixa, e aí ele é mandado embora, ou ele sai da empresa, ou pede demissão, ou seja, eu tenho uma alta rotatividade, eu posso ter o melhor processo, eu posso ter a melhor tecnologia, eu vou ter uma deficiência. É preciso cultivar talentos. Principalmente os talentos da minha empresa, porque ele entende como é o funcionamento do meu estoque, do meu compras, do meu almoxarifado, do meu PCP e a nuance do meu mercado. Eu falo que estoque e compras é um pouco diferente de outras áreas, porque a partir do momento que você conhece o estoque e o compras daquela empresa, ela vira um paciente seu. Vamos comparar com um médico e um paciente. O paciente tem seus problemas específicos, o seu tipo sanguíneo específico. Por mais que os problemas sejam genéricos, cada paciente tem o seu tipo, biotipo, reação a medicamentos. Então eu preciso ter funcionários comprometidos, mas eu não posso ter alta rotatividade dentro da empresa. Isso é um problema. Por isso é tão discutida a retenção de talentos. Eu preciso reter os talentos dentro da minha equipe. Eu preciso reter as pessoas. E aí nós vamos para a segunda. Comunicação ineficaz entre equipe. É óbvio. É claro que eu vou ter diferenças, divergência entre processos, procedimentos e jeito de pensar de quem trabalha com estoque, de quem trabalha com compras, de quem trabalha com vendas. O estoque, muitas vezes, quer ter um estoque com segurança. Quer ter espaço de armazenamento. O comprador, muitas vezes, ele quer volume para negociar preço. O vendedor, muitas vezes, quer estoque inflado, quer a demanda na hora, quer entrega na hora. É óbvio que eu vou ter divergências de pensamento, mas quando eu não tenho um bom elo de ligação entre estoque, compras, demanda, quando eu não tenho um bom elo de comunicação entre essas fases, vai falhar, a supply chain vai falhar, a empresa vai falhar, o estoque vai falhar, a compras vai falhar e todo mundo vai falhar. Uma informação, ele não pode chegar a um determinado setor e estagnar. Tivemos um aumento de demanda. Vendas não passam para estoque para compras. Tivemos um aumento de demandas, o estoque percebeu, só que não passou isso para compras. O fornecedor está com uma crise e não vai conseguir entregar. Não enviamos informação para o estoque. Percebe que isso só vai causar estresse? Porque se um não comunica o outro, é óbvio que eu vou ter problemas. Se o fornecedor está com problemas e eu não comuniquei o estoque, é óbvio que eu vou ser cobrado. É óbvio que vai ter ruptura de estoque, que vai ter problema. Se o estoque está vendo uma alta de demanda e não comunica com o setor de compras, é óbvio que vai ter pedido com urgência. É óbvio que o fornecedor não vai conseguir entregar no prazo e as duas equipes vão sofrer com estresse e a empresa vai sofrer com aumento de custo. E os grandes problemas que nós vemos nas empresas hoje é a falta de comunicação em plena era do WhatsApp. A falta de comunicação entre as equipes, muitas vezes ligado pelo ego. É uma coisa que você tem que tomar cuidado. Para se ter um crescimento da carreira,
Cara, esquece teu ego. Deixa o ego de fora. Não leva as coisas pro pessoal. Isso vai aliviar muito o estresse na sua vida, tá? Isso é uma dica pra sua vida. Não leva pro pessoal, não leva pro ego. Tenta focar no melhor da sua carreira. No melhor para o crescimento da sua carreira. E a comunicação precisa fluir. Porque se a empresa falha, o setor falha, e não adianta jogar batata quente de um para o outro. A empresa está falhando. Se a empresa falhar, ruptura. Se a empresa falir, todo mundo na rua. E se você quer ser enxergado como um profissional competente, ativo, as pessoas precisam falar, não, aquele cara é comunicativo. A comunicação flui, as coisas fluem muito melhor quando é X pessoa que está tomando conta. Terceiro, tá? Resistência à mudança às novas tecnologias. Eu não posso ser resistente às novas tecnologias. Até porque elas vão dominar o mercado. É questão de tempo, as tecnologias já estão aí. Você pega países como o Japão, China, onde a tecnologia já é parte do dia a dia. E no Brasil tem uma crescente e forte voltada à busca de inteligência artificial para as indústrias, para o varejo, para o agro. Agora, se eu tenho pessoas resistentes à tecnologia, em qualquer nível hierárquico, eu vou ter problema nessa supply chain. Por quê? Lembra? Na verdade, eu falei no nosso curso de supply chain de 2025, eu ministrei uma aula que é sobre a complexidade do estoque. Conforme aumenta a complexidade do estoque, aumenta a dificuldade. E conforme aumenta essa dificuldade, são diversos produtos, diversos fornecedores, não tem como fugir, eu preciso de tecnologia para ajudar, para trazer agilidade a esse processo. E conforme a empresa cresce, conforme os processos crescem, eu preciso de novas tecnologias. Então eu preciso que as pessoas tenham cabeças abertas a essas novas tecnologias. Só que eu só faço esses 3 passos anteriores com isso daqui, ó. Treinamento e qualificação contínua. Lembra que eu falei do exemplo do time? Coloca teu time para jogar no Brasileirão sem treinamento. Coloca teu time para competir, para ter um campeonato sem treinar. O que vai acontecer? Vai cair para a Série B muitas vezes, amigo. Eu preciso ter treinamento dentro de uma empresa, a mesma coisa. Um atleta, ele não ganha um campeonato sem treinar. Eu preciso ter treinamentos contínuos. A empresa precisa ter esses treinamentos sobre as novas tecnologias. Eu, como carreira, não posso muitas vezes só esperar a empresa também. Eu preciso estudar as novas tecnologias. Eu preciso estar em constante preparação. Até porque eu não sei a oportunidade do dia de amanhã. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar constantemente treinando, estudando, melhorando. Você está fazendo isso assistindo esse vídeo, fazendo isso participando do nosso grupo, fazendo isso participando das mentorias particulares. Anderson, eu tenho uma empresa e eu quero dar um treinamento de estoque e compra. Nós temos a mentoria particular para as empresas. Isso pode ser feito tanto fisicamente como online. Você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp e nós marcamos. Vamos fazer um treinamento com a sua equipe sobre estoque e compras. Como transformar a operação, mas também em nível estratégico. Quer participar? Quer levar essa mentoria para a tua equipe? Leva essa ideia para a tua diretoria. Leva essa ideia para a sua gerência. Vamos marcar com a tua equipe. Vamos fazer essa mentoria de estoque e compras. Então você vai me chamar lá no WhatsApp, tá? O link está aqui abaixo também. Para terminar, pessoal, tecnologia não poderia faltar. Não poderia faltar. É com certeza o ponto-chave. Se eu tenho processos e pessoas, eu consigo sobreviver sem tecnologia, Anderson, até uma linha, a um determinado momento, tá? Depois disso, depois que a tua empresa passa dessa linha de crescimento, de complexidade de SKU, de quantidade de estoque, eu não consigo sobreviver sem tecnologia. Sem um sistema de ERP para controlar as notas fiscais, controlar financeiro, controlar a entrada e saída do estoque, controlar o código desse produto, controlar a demanda, se eu preciso ou não repor aquele estoque, eu não consigo. Não existe empresa, principalmente média e grande empresa, sem um mínimo de tecnologia.
eu vou falhar com essa empresa. Falta de integração entre os sistemas é um ponto. Muitas vezes eu tenho um sistema de WMS, um sistema de ERP, ou um sistema de compras, e um sistema não conversa um com o outro. Existem empresas que o funcionário, o colaborador, precisa entrar em 3, 4 softwares diferentes para uma determinada informação. Falta a comunicação entre os sistemas. Um departamento instala um sistema, o outro sistema diferente, e aí um não comunica com o outro. Isso é um problema. Por quê? Pode gerar divergência de informações. Divergência para troca de informações, para análise de dados, para tomada de decisão. Lembra que eu falei da integração entre os departamentos? A integração precisa ser tecnológica também. Precisa ter integração entre esses dados. Hoje nós temos essa inteligência das coisas, internet das coisas, onde um sistema se comunica com o outro. Isso precisa acontecer. Toma muito cuidado quando você tem diversos softwares dentro da sua empresa para diversos setores e eles não estão se conversando, tá? Ou estão pegando banco de dados diferentes. Isso pode causar diversos problemas. Segundo, processos manuais e demorados. Nós falamos anteriormente, mas novamente eu toco. Vou fazer um processo de inventário de estoque. Vou usar uma prancheta, um papel, vai levar tempo, vai levar horas. Muitas vezes, se eu pego um sistema simples de celular, um aplicativo, eu vou reduzir esse tempo em 50%, 70%. Vou otimizar essa equipe. Muitas vezes eu quero fazer... E quantas empresas ainda não utilizam o Excel para fazer reposição do seu estoque? Eu sei que provavelmente você utiliza. Você tem que ir lá no sistema ERP, extrair relatório, jogar dentro do Excel, ligar para o comprador, atualizar lead time, verificar pedido, fazer follow-up, calcular, fazer PROC-V. Digamos que a planilha já está pronta. Copia, cola, para tomar uma decisão. E muitas vezes no sistema, em segundos, enquanto você está pensando em extrair a informação, o relatório, ele já calculou o que você precisa comprar. Existe comprador que ainda precisa pegar o telefone e ligar para o fornecedor. Ó, eu preciso de X, Y, Z de produto, nessa quantidade para essa data. Existem sistemas que já verificam o contrato que você fez com esse fornecedor e já vai emitir o pedido. Às vezes é um fornecedor único para aquele produto, não precisa ficar negociando. Joga para inteligência, joga para tecnologia fazer. Isso, além de diminuir drasticamente o custo, aumenta a eficiência, diminui o estresse entre equipes, diminui o estresse nessa empresa, diminui retrabalho nessa empresa. Terceiro, hein? Resistência à implantação de IA e Machine Learning. Quando eu falo em inteligência artificial, ela é um ponto e um passo que eu acredito que não tem mais volta. Porque ela facilita tanto o trabalho no dia a dia que vai ser difícil ficar sem trabalhar com ela. Muitas vezes a resistência está ligada ao medo de perder a vaga, de perder o emprego. Só que se você tem medo de perder sua vaga e seu emprego é porque você parou no tempo. Eu preciso ser sincero com você. Só não tem medo de perder a vaga quem está à frente do seu tempo. Está estudando inteligência artificial? Está procurando novos projetos? Está identificando novas tecnologias, não só de IA, de robótica, de inteligência de dados? Porque se você estiver à frente, sempre vai ter demanda. Quando a inteligência artificial surgiu, olha o tanto de demanda que aconteceu no mercado. E não importa se você trabalha com compras, com estoque, estude sobre esse tema. Porque se desenvolvendo, as empresas serão cada vez mais dependentes. E se elas são dependentes, elas vão precisar de pessoas que verifiquem, que identifiquem, que auxiliem, que tomem decisões. Que saibam de onde está vindo o número, para onde está indo, por que é aquele número. E a inteligência artificial ela vem para facilitar. É um facilitador do nosso trabalho. Aquele trabalho repetitivo, moroso. Aquele trabalho de ficar copiando e colando informação. Muitas vezes você leva o dia inteiro minerando informação, copiando e colando e criando planilha, que sobra um curto espaço de tempo e até de
tranquilidade para você analisar aqueles dados. Porque você gastou tanta energia mental, tanta energia sua, construindo uma planilha, captando dados, que na hora de analisar, você está cansado. Os dados muitas vezes são passados. Ah, Anderson, vou analisar amanhã, mas os dados são da semana passada. Quarto passo, tá? Dificuldade na coleta de dados e análise. Esse é um problema. Os dados são o novo petróleo. Se eu quero ter assertividade do que eu preciso comprar, se eu quero ter assertividade de estoque, se eu quero ter assertividade na supply chain, eu preciso ter dados. Eu preciso ter dados e dados confiáveis. Pode perceber, toda a tomada de decisão que você tem na sua cadeia de suprimentos, que você tem no estoque e compras, são baseados em dados. Seja uma inteligência artificial, um ERP, uma planilha, você toma atitudes, você segue com seus processos por dados. Lead time, o que eu vou comprar, demanda, venda, quantidade no estoque, entrada, saída, tudo isso é por dados. Por isso, empresas no mundo inteiro estão gastando milhões, ou melhor, investindo milhões, sem demagogia, milhões, para obtenção de dados, porque eu tenho assertividade. Se eu consigo a obtenção de dados e através de uma inteligência artificial, de uma tecnologia, identificar qual é o meu pico de demanda daqui 2, 3, 4 semanas, eu tenho uma diminuição drástica dos custos. Porque eu não preciso ficar dando tiro no escuro, tentando identificar a demanda, tentando identificar o que eu vou produzir, o que eu vou colocar no estoque. Eu tenho assertividade. Eu retiro o retrabalho. Eu retiro o investimento errado. E tenho assertividade, graças aos dados. Para finalizar, eu quero que você faça esse exercício. Vá até a sua empresa, verifique os processos. Esses processos estão funcionando da maneira adequada? Aliás, é o melhor processo para se realizar? O arroz com feijão, o básico, está sendo feito? Esses processos estão funcionando? Segundo, pessoas. Existe treinamento? Essas pessoas estão sendo treinadas? Estão sendo qualificadas da maneira correta? Estão sendo treinadas sobre esses processos que ocorrem? Sobre essas tecnologias? Ocorre algum tipo de treinamento contínuo? Para você tem se treinado, estudado, se dedicado? Terceiro, observa as tecnologias da sua empresa. Será que nós estamos utilizando a melhor tecnologia possível? Será que essa tecnologia que nós estamos utilizando está defasada? Será que para esses processos manuais, com morosidade, não existe já uma solução tecnológica que muitas vezes eu não estou enxergando? Muitas vezes uma solução tecnológica acessível que vai melhorar os custos, mas também o nível de estresse dessa empresa, o nível de estresse sobre esses processos, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão ali trabalhando com essas informações? Será que não existem novas tecnologias no mercado? Será que não existe algo que nós possamos fazer para melhorar esses processos e qualificar essas pessoas? Observa esses 3 pontos dentro da organização, dentro do estoque. Você não precisa muitas vezes fazer coisas mirabolantes. Se esses 3 funcionarem muito bem dentro da tua organização, dentro do teu estoque, dentro do compras, tudo vai fluir de maneira muito mais assertiva, muito melhor. O problema é que nós muitas vezes queremos soluções dramáticas, soluções super complexas, só que o arroz com feijão desses 3 pilares, quando executados de maneira muito bem feita, tem um grande potencial de funcionar. Então essa é a minha missão para você. Observa esses 3 campos dentro do teu estoque de compras. Pessoal, eu te agradeço agora nesse momento. Eu sei que o tema, muitas vezes educacional, estoque, compras, é pouco debatido em nosso país. O estudo dessas áreas são pouco debatidos. Mas é muito interessante e importante
que esse debate, essa aula, esse episódio, na verdade, se estenda. E você é um braço dessa extensão. É óbvio e claro que na internet nós encontramos diversos tipos de entretenimento, mas é muito importante cuidar da nossa carreira. É muito importante cuidar do nosso conhecimento. É isso que coloca o pão na nossa mesa, sem fazer demagogia alguma. É isso que traz nosso sustento, que realiza nossos sonhos. Sonho de uma viagem internacional, de conhecer outro país, de ter um carro melhor, uma vida melhor. E eu não queria fazer demagogia no final desse vídeo. Mas é importante que você entenda que a educação é um pilar essencial. Que estudar vai mudar a sua carreira. Eu sei que muitas vezes nós temos sonhos de uma vida financeira que se transforma da noite pro dia porque ganhou algum dinheiro ou numa loteria. Mas é preciso ter uma carreira sólida. E eu não falo sólida de tempo, mas de conhecimento. Porque tempo hoje, neste mercado de tecnologia, nesse mercado que tem a tecnologia entrando, talvez não seja tudo, tá? O importante é o treinamento, é o conhecimento. Então meu apelo para você, continue se esforçando. Continue estudando, empregando tempo para isso. Porque toda vez que você planta uma semente, se você cuidar, vai florescer, vai dar frutos. Tá bom? Agradeço cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo. Participe do nosso grupo. E te vejo no nosso próximo episódio.